Olá a todos! Mais um estudo que estamos fazendo sobre o passe como cura magnética. Esse estudo de hoje vai ser em relação ao capítulo 6 desse livro, da doutora Marlene Nobre. Nós vamos hoje falar sobre a constituição do ser humano, porque a constituição do ser humano, de maneira mais ampla, é muito importante quando queremos pensar no processo de cura e como o passe, como uma cura, como uma cura complementar ou um tratamento complementar. Então, para os passistas é muito importante nós compreendermos quais são as revelações que a própria atividade científica do homem, da matéria, vem descobrindo, quais foram as revelações espirituais trazidas, tanto na codificação espírita, como nos livros subsidiários, principalmente na série de livros do Espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que vai nos falar da vida no mundo espiritual. Então, com base nisso, vamos iniciar nosso estudo de hoje, referente ao capítulo 6 do referido livro. Então, começa Marlene Nobre nos dizendo que para saber como o passista doa as energias de cura, e para se ter ideia de como o beneficiário as recebe, é recomendável estudar a constituição do ser humano. O agente de saúde, nesse caso os passistas, terá, dessa maneira, uma ideia muito mais nítida da trajetória seguida pelo fluido magnético, no binômio doador-receptor. Eu destaquei aqui trajetória do fluido magnético, trajetória fluido magnético. Por quê? Porque dos capítulos subsequentes, Marlene Nobre vai falar sobre como essa energia doada pelo passista, que na verdade é uma energia transmutada e agregada, tanto a energia do fluido vital quanto as energias espirituais pelos mentores do trabalho. Então, como essa energia é conjunta, vamos dizer assim, ela é doada. Então, é doada de que maneira, por que vias, como essa energia transita no corpo do beneficiado e pode beneficiá-lo. Então, para que nos próximos capítulos isso seja abordado, é muito importante que a gente olhe, essa é a proposta do capítulo, que a gente olhe para a composição do ser humano, para que a gente possa entender, então, como diz Marlene Nobre, a trajetória dessa energia através desse binômio, como é que é feita essa troca de energias entre doador, encarnado, passista e receptor, o beneficiário. Então, esse é o objetivo do capítulo. Então, vamos lá. Então, pensando nisso, a nossa ideia é entender a constituição do ser humano. O ser humano é composto pelo quê? Então, a princípio, o que podemos dizer é que o ser humano é muito mais complexo do que nós conseguimos visualizar. Visualizamos um corpo que por si só, com seus órgãos, funcionamento deles, células e tudo mais, já é complexo por si próprio. Mas o ser humano é mais que um corpo. Existem outros constituintes que nos cabe nos ater para podermos entender o trabalho de base. Então, começando na codificação, lá no Livro dos Espíritos, escrito em 1800, ou lançado em 1865, quando Kardec pergunta sobre qual seria a cobertura ou envoltório do espírito, a resposta a essa pergunta vai nos trazer aquilo que a gente chama de constituição trinária do ser humano, ou seja, o homem trinário. Então lá os espíritos vão trazer de forma bastante resumida, e era o que dava para falar à época, que o ser humano era constituído de 3 partes, por isso trinário. Então tinha o corpo físico, matéria, visível, palpável,
Existia o espírito na outra ponta, que é aquilo que anima, é a essência do ser, mas que para fazer a ligação entre o espírito imaterial e o corpo material, existia um envoltório que fazia a ligação entre um e outro, que aí, baseado em palavras próprias mesmo da biologia, associando com uma fruta, por exemplo, perisperma. Então, cunhou-se o termo perispírito, que seria o envoltório do espírito, que faria a ligação entre a vontade do espírito, a essência, e como essa vontade seria transmitida para o corpo. E as sensações do corpo, como que elas são transmitidas ao espírito, através do perispírito. E aí lá a gente vai ver que o corpo no processo natural, aqui denominamos morte, o corpo físico ele é desagregado, porque quando é longe ou desacoplado do espírito, o corpo físico é só matéria inerte, então ele volta à constituição dos elementos da própria Terra, do próprio orbe, mas que o perispírito ele permaneceria constituindo ou envolvendo o espírito após o fenômeno que denominamos morte. Então, isso tudo nós aprendemos estudando a codificação, está tudo lá no Livro dos Espíritos. E era o que dava para falar à época. Aí, passado um tempo, então eis que vem os livros, as séries, né? A série de livros de André Luiz. E aí o homem um pouco mais amadurecido, alguns anos tinham se passado, cerca de quase 100, vamos arredondar aí, um pouco mais de 100 anos, 150, 140 anos. Tem que fazer a conta, eu não me lembro. Não. Eu acho que 100 anos, né? Porque tem 160 anos hoje, esses livros foram escritos na década... O primeiro, que foi o Nosso Lar, foi de 39, se eu não me engano. Então, devemos estar em Evolução em Dois Mundos, talvez na década de 50, né? Então, 100 anos. Vamos colocar mais ou menos, arredondando. Então, depois de um tempo de doutrina espírita, de estudo, de amadurecimento, então pôde vir André Luiz e abrir um pouco mais. O que Kardec simplesmente denominou de perispírito e não aprofundou, com André Luiz, a informação que nos vem do plano espiritual é que esse perispírito ele tem camadas cada vez mais sutis. Então, aqui nessa imagem de baixo, seguindo a setinha verde, né, do homem trinário, colocado lá no Livro dos Espíritos, nós vamos partir agora para um homem constituído de mais partes. Se vocês contarem aí, vocês vão ver 5 partes. O corpo físico, o duplo etérico, que é o corpo energético, o que a André Luiz chama de corpo espiritual, nós vamos chamar atualmente, a gente chama de corpo astral, mas ele está fazendo aqui referência a Paulo, que nós vamos estudar no próximo capítulo. Então, ainda com formas humanas, né, humanoide, então você vê o corpo físico, o duplo etérico e o corpo espiritual, ainda com forma humana, com a conformação, e aí depois nós temos esse verde chamado de corpo mental, que já não tem mais uma forma humana, já é essa transição que vai fazer a ligação com o espírito, que é completamente material. Então, nós já vemos aí, em cerca de 100 anos, uma mudança, uma abertura, um detalhamento maior sobre o que seria esse perispírito. E hoje, atualmente, nós vamos buscar, na tradição oriental, o homem setenário, ou seja, o homem constituído de 7 partes. Então, tá vendo? Vai avançando, né? Então, agora, abrindo um pouco mais, qual vai ser a abertura? Os primeiras fases, corpo físico, duplo etérico, corpo espiritual, que daí nós chamamos hoje de corpo astral, e corpo mental, já estavam descritos por André Luiz.
Só que aí o corpo mental para cima, até chegar no espírito, daí não se detalhava mais. Agora a gente já tem, né, conhecimento, principalmente buscando, bebendo na cultura oriental, que já tem mais coisa a nos falar sobre isso, alguns outros corpos. Então, os 4 primeiros, muito relacionados, os 4 primeiros que eu falo, os 4 mais abaixo aqui, né? O azul, que é o corpo físico, o duplo etérico, que ainda tem uma forma humana, apesar de não ter os órgãos, o corpo astral, que tem os órgãos, os centros de forças, os chakras, por exemplo, residem nesse corpo astral, e o corpo mental, já sem a forma humana, eles vão constituir aquele homem que a gente pode caracterizar como homem ainda em processo de evolução relacionado à matéria. Então, seja encarnado ou desencarnado, o homem ele é constituído por esses envoltórios. Então, se ele tiver encarnado, ele tem os 4 primeiros, e os de cima também tem, mas eu estou falando só dos 4 primeiros. Agora, se ele tiver desencarnado, ele perde, né, o processo de morte, deteriora o corpo físico e duplo etérico. Aí ele segue, né, com o corpo astral e o corpo mental. E o corpo mental ainda não faz ligação direta com o espírito, ainda tem corpos mais sutis. E aí vocês podem observar essa florzinha vermelha aí, representando o mental superior, que é o que nos liga, né, ao nossa essência. O corpo búdico é onde é a sede da consciência. E por fim, o corpo átmico, ou Atma, ou o espírito propriamente dito. Então, enfim, fazendo um resumo, é isso. Então, nós podemos olhar para o ser humano, mas ele é muito mais complexo do que a gente olhar só para o corpo físico. Tanto que Jesus, quando fazia um dos seus processos, né, de cura, ele sabia que não existia, o corpo doente era só um reflexo de um espírito que estava doente. Então, num processo de adoecimento do corpo, ele acaba sendo reflexo de deteriorização, ou seja, de desarmonia dos outros corpos que acabam se refletindo no corpo físico. Então, André Luiz também, nesse livro Evolução em Dois Mundos, ele vai falar de psicossoma. Então, quando a gente pensa nesses 4, que eu falei, nesses 4 que estão em azul, esses 4 de baixo, muito atrelado ainda à matéria, nós podemos chamar isso de psicossoma. Por quê? Porque é soma de corpo, tá aqui, né? Corpo físico ou soma, e o mental, que é o psicológico, a psique. Então, o psicossoma é constituído por esses 4 primeiros, que seria, na nomenclatura de Kardec, o corpo físico e o perispírito. Tudo bem? Ok? Continuando. Então, continuando com Marlene Nobre, ela diz que para detectar a matéria que entra na constituição de todos esses envoltórios, então voltando aqui, cada um desses corpos são envoltórios, então como se fosse uma cebola mesmo, né? Então você tem lá no meio uma essência divina e ela vai sendo envolvida por corpos, cada vez se densificando, corpos sutis, cada vez se densificando, cada camada um pouco mais densa, até chegar no corpo físico, que é a matéria muito mais densa, palpável, e pode ser vista, pode ser tocada, pode ser medida, pesada. Então, para detectar a matéria que entra na constituição de todos os envoltórios, inclusive a do corpo orgânico, a física terá que avançar muito em suas pesquisas. Então, por que ela está dizendo aqui a física? Porque a física ela se preocupa com o estudo da matéria, né? E essa matéria, por que tá falando matéria? Mas matéria é só o corpo físico, né? Não, alguns outros corpos também é constituído de matéria, nós vamos ver mais adiante. Mas o duplo etérico é energia, e energia é um tipo de matéria, é uma forma de matéria. O corpo astral é uma matéria mais sutil, mas ainda é matéria. O corpo mental ainda é matéria.
Então, nesses envoltórios, nós temos a matéria, porque tudo que não é espírito é matéria. Só que o grau de sutileza é que vai se densificando. Quanto mais próximo, né, do espiritual, menos denso é esse corpo. Então, se em relação à matéria mesmo, aquilo que a gente consegue pesar e medir, a física, que na verdade significa estudo da natureza, a física tem muitas perguntas e não muitas respostas para algumas delas, não consegue nem verificar a constituição e essência do próprio corpo orgânico, quem dirá desses envoltórios mais sutis, né? Então, tendo em vista que a revelação espiritual, então já que a física ainda está muito longe de compreender esses envoltórios, o que nos diz a revelação espiritual? Então, a revelação espiritual afirma que o universo é inteiramente banhado por matéria elementar, ou hálito divino na linguagem de André Luiz. Então, essa matéria elementar, nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, que é o fluido cósmico universal. Então, existe para toda e qualquer matéria um elemento básico que a constitui. Esse elemento básico que constitui é chamado de fluido cósmico universal, matéria elementar, ou seja, da qual tudo deriva, ou na linguagem de André Luiz, hálito divino. Que o elétron, né? Então, se a gente for pensar numa matéria qualquer, densa, ela é constituída de quê? De átomos. Esses átomos, eles se agregam de alguma maneira e em essência eu posso ir quebrando, né, essa matéria até que eu chegue numa molécula, que eu chegue num átomo. E aí a ciência já sabe que o átomo ele é constituído de quê? De prótons, nêutrons e elétrons. Então, se eu for quebrando, eu vou chegar no elétron. E aí, eu posso quebrar mais? Essa é a pergunta. Até algum tempo atrás, entendia-se, e não muito tempo assim, acho que talvez uns 100 anos também, entendia-se que o elétron era indivisível, que ele seria essa matéria elementar. Mas hoje, sabe-se que não, que eu posso quebrar e tem partículas menores que são constituintes do próprio elétron. Então, se eu for avançando, quebrando, eu vou chegar em algo bem menor, vamos dizer assim, que o próprio elétron. Então, a física busca o bóson de Higgs, enfim, os neutrinos, tem uma série de partículas menores que elas são pesquisadas e estudadas para a gente poder entender a configuração dessa matéria, mas a ciência em si ainda não consegue entender em profundidade a própria matéria palpável. Então, continuando com Marlene Nobre, então ela diz que o elétron também é partícula dissociável. Tá vendo? É isso que ela está querendo dizer, o que eu estava contando para vocês. Ele pode ser ainda quebrado em partículas mais elementares. Então, não é o elétron a partícula elementar. E a matéria física, mesmo a mais pesada e volumosa, é constituída de luz coagulada. Então, se eu for quebrando, se eu pegasse um microscópio muito potente e fosse dando zoom, né, aproximando, no final, o que eu ia encontrar? Eu ia encontrar energia, porque existe uma relação entre matéria e energia. Então, quando ela diz que a luz coagulada é isso, porque a matéria densa, na verdade, é luz, é energia que se densificou. Igual aqui, a gente está pensando esse coagulada comparando ao leite. Então, imagina que a luz fosse um líquido, tivesse um estado líquido. Então, eu pego um leite. Se você coloca alguma coisa que faz ele talhar, quem trabalha, quem já fez queijo, eu nunca fiz queijo, mas eu já fiz requeijão, que a gente põe no leite, a gente põe, como é que chama? Vinagre. E a hora que a gente coloca aquele vinagre, a gente já vai vendo aquilo separar alguma parte do leite, ela vai se juntando e separando
os pedaços virando pedaços e o soro. Então, ou seja, o vinagre faz um processo de coagulação naquele leite. Então, a gente vê um líquido se transformar em algo que é sólido, que são aquelas partículas, né, do leite. Então, aqui ela está querendo dizer isso. Então, imagina que a luz fosse algo fluídico, né, líquido. E aí, de acordo com algum processo, que pode ser, por exemplo, a gravidade, aquela luz vai se dividir e se concentrar numa coisa que é sólida. Seria isso a matéria que a gente consegue ver. Por isso ela fala de luz coagulada. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Então, aí continuando. Então, quando ela fala isso, a gente está se remetendo à física. E aí, quando a gente diz que existe uma relação, que a matéria densa é luz coagulada, que existe uma relação entre matéria e energia, quem vai dizer isso pra gente, quem mostrou isso teoricamente, é nada mais, nada menos que o grande cientista do século XX, Albert Einstein. Então aqui eu não vou falar muito de física não se preocupem, mas eu queria que vocês olhassem essas duas imagens. A imagem da lousa tem a famosa fórmula de Einstein, E igual a mc quadrado. O que é isso, né? Então aqui nós vamos ter energia, M, massa, C é a velocidade da luz ao quadrado. Então, em outras palavras, e é o que eu quero discutir com vocês, para que a gente se faça entender nesse nosso estudo, Einstein, com essa famosa fórmula, ele vai dizer que eu posso transformar energia em matéria, se eu tiver na velocidade da luz. E eu posso transformar matéria em energia, ou seja, energia e matéria, elas são transformáveis uma na outra, desde que eu aplique uma velocidade suficientemente grande para fazer essa transformação. Em outras palavras, essa fórmula é o que Marlene está chamando ali de luz coagulada. Eu posso transformar através de um elemento físico a energia em matéria, e eu também posso transformar a matéria em energia. Se eu quebrar a matéria, a bomba atômica, por exemplo, é isso. Como é que eu quebro um átomo, e aí a partir dessa quebra é liberada uma energia, a energia que fazia esse átomo estar coeso. Então eu consigo transformar matéria em energia e energia em matéria. E aqui a frase, aí voltando para o outro lado, para o lado esquerdo, Einstein diz que essa frase está aqui para a gente poder refletir sobre o que estamos fazendo, porque de repente nesse momento vocês devem estar se perguntando, nós estamos falando sobre o passe e nós estamos falando de física, e nós estamos trazendo Einstein, por que tudo isso, né? Então eu gosto dessa frase de Einstein quando ele nos diz que aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Então, quando nós estamos aqui buscando saber mais, entender mais, nos aprimorando para fazer o trabalho que nós devemos nos comprometendo com Jesus, porque Jesus curava através da imposição de mãos e através de outras formas. E ele nos convidou a curarmos também em seu nome. Então, se queremos ser instrumentos úteis da espiritualidade para trabalhar junto com Jesus, nós devemos expandir o nosso universo de conhecimento, porque quando ignoramos algo, aquilo não existe para nós, mas a partir do momento que estamos aqui conversando sobre energia e como tudo isso pode me ajudar a trabalhar no processo de cura, eu estou expandindo o meu universo e poder ser melhor instrumento para isso. Então, continuando, aqui nós estávamos falando, eu vou voltar, que tinha duas coisas que a gente precisava falar, né? Uma era a questão da física, de como a física ainda não consegue compreender nem a matéria em si, ou seja, pensando no ser humano, nem o corpo orgânico, físico, ainda é totalmente conhecido pelas leis da física. Tem muitas coisas a serem respondidas. Então, é isso que nós conversamos sobre Einstein. Aí depois tem uma outra parte. A outra parte diz
que existe uma revelação espiritual que vai nos dizer que existe uma matéria elementar, e essa matéria elementar não é o elétron. É um hálito divino, é algo mais. Então, em relação a isso, é que vai vir esse slide. Então, essa revelação que vai vir tanto pela codificação, que já trouxe em essência quase tudo, e depois as obras subsidiárias, elas vêm abrindo isso, né? Mas enfim, então lá na codificação a gente já vai ter algumas coisas já sendo ditas e depois elas vão ser melhor explicadas. Então lá no Livro dos Espíritos, na questão 27, o que nós vamos ter aqui, ó? Lá vai dizer que existem 2 elementos gerais no universo. 2, só 2. E um não pode ser transformado no outro. O que é? Matéria e espírito. Matéria e energia, não é? Tá vendo? A energia não é a parte. Por quê? Porque a fórmula de Einstein, por isso que ela apareceu lá, ela já vai nos dizer que uma pode ser convertida na outra. Então, matéria e energia têm o mesmo princípio. Agora, no universo tem 2 coisas, matéria e espírito. Então, espírito não pode ser convertido em matéria e matéria não pode ser convertida em espírito, ok? Então, esses 2 elementos gerais no universo, matéria e espírito, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, Deus está acima da matéria. Por isso que Deus, um dos atributos de Deus, é ser imaterial. E os espíritos criados por ele. Então, ele também está acima dos espíritos. Então, essa aqui é a Trindade Universal, chamada de Trindade Universal. Deus criando espírito e matéria. Então, tudo no universo que não é espírito é o quê? Matéria. Então, o perispírito é espírito? Não. Então, ele é matéria. Deu para entender? Ok? Energia é espírito? Não. Então, é o quê? Matéria. E aqui eu coloquei, né, a obra, a criação de Michelangelo, lá da Capela Sistina, para a gente ver nessa nossa ligação do homem com Deus, Deus nosso Criador. Mas disso tudo, o que nós podemos buscar lá no Livro dos Espíritos e de tudo isso que a gente está estudando? Então, o nosso corpo, tanto o corpo físico, quando todos os outros envoltórios intermediários, eles são feitos de matéria, mas são matérias de níveis de densidade diferentes. Então, em outra instância, nós somos luz. Então, o nosso corpo físico é luz coagulada e os outros envoltórios vão se eterizando, ficando cada vez mais sutis, mas ainda sendo matéria. Acho que é isso que esse slide quer dizer pra gente. É que eu estou colocando, né, a manipulação, os corpos com as energias, e aqui uma mão até com a própria manipulação dessa luz que nós podemos, através da nossa vontade, do nosso pensamento, construir coisas como co-criadores a partir desse fluido cósmico universal. Então, Deus criou, então, espírito e matéria, e a matéria é uma derivação do fluido cósmico universal. Então, a matéria impregnada de inteligência, o espírito que impregna pela força da vontade do pensamento a matéria, vai dar o que a gente chama de fluido cósmico universal, que é a essência de toda a matéria. Não precisa ler tudo não, aqui é só mais pelo desenho mesmo, depois se vocês quiserem se ater em particular, mas eu vou falar. Então assim, quando a gente estava lá na escola, aí a gente aprendeu os estados da matéria, né? Então se eu perguntasse para vocês, quais são os estados da matéria? Aí vocês vão se recordar da escola e vão dizer para mim, sólido, líquido e gasoso, é isso? É isso, talvez, o que nós aprendemos, só que hoje a ciência tem 5 estados da matéria, reconhecido. A ciência, eu não estou falando de espiritismo, de doutrina espírita, de mística, não. A ciência admite hoje 5 estados da matéria. Quais são eles? Os nossos conhecidos, sólido. Então, quando nós temos um objeto que é sólido, ele tem forma.
não é isso? Ou seja, os seus átomos estão agregados e juntos de tal forma, coeso, que ele tem uma forma. Depois, se eu agrego energia num sólido, então pega um cubo de gelo. Um cubo de gelo, ele está coeso, ele tem uma forma ali. Se eu agrego energia, ou seja, se eu tiro ele do congelador e deixo ele a temperatura ambiente, eu estou agregando energia nele. O que vai acontecer? Vai virar, vai ir para o estado líquido, né? Então, no estado líquido, a ligação entre os átomos é mais frouxa. Então, ele vai ainda ter coesão, mas ele não vai ter uma forma. Tanto que um líquido, um fluido, né? Por isso que muitas vezes Kardec usou a palavra fluido e não é muito bom, porque uma água é um fluido, né? Então, o ideal, se a gente fosse usar a terminologia mesmo da ciência, seria energia, aquilo que Kardec denominou à época dele fluido. Mas enfim, continuando. Então, o líquido é fluido. O que é isso? Ainda ele tem agregação dos seus átomos, ele não se dispersa, mas ele não tem mais uma forma, ele não tem coesão suficiente para se manter numa forma. Então, ele vai assumir um líquido, assume a forma do recipiente. Ele flui. Já se eu colocar mais energia, ainda com o nosso exemplo do gelo, né? Então, o gelo com mais energia, ele vira água, líquido. Se eu coloco mais energia, se eu esquento, o que vai acontecer? Essa água vai evaporar, então ela vai virar um gás. Aí a coesão já é tão baixa, a coesão entre os átomos, que o vapor ele se dispersa. Né? Então, uma água fervente ela vai se dispersar e se não tiver um recipiente que segure esse vapor, ele vai infinitamente, indefinidamente se expandindo. Então, são os três que a gente conhecia. Aí vamos ver o próximo. O próximo estado da matéria é o plasma. Então, coloca mais energia em um gás, esquenta mais esse gás, no caso do nosso exemplo do gelo, né? O que vai acontecer? Ele vai virar o estado de plasma. Só um exemplo. As estrelas, a maioria das estrelas do universo está nessa forma de plasma. Mais desagregação, menos coesão, menos energia cinética, né? O fogo, por exemplo, é considerado um estado de plasma. A gente usa essa tecnologia de plasma para algumas tecnologias mesmo humanas, a TV. Então tem essa tecnologia desse estado da matéria, desse quarto estado, que é o estado de plasma. E por fim, o quinto, que é menos conhecido, o plasma talvez vocês conhecessem, não sei, depois vocês me contam. Mas agora o quinto, que é recente, é novo, novíssimo, esse estado ele foi demonstrado experimentalmente só em 1995, então, se eu for pensar quase ontem em termos de ciência, né? É chamado de condensados de Bose-Einstein. Ou seja, vou dar um nome melhor para isso. É luz líquida. É chamado de luz líquida. Por quê? Porque com mais energia, com mais agregação, esse estado ocorre quando eu pego átomos de gás com uma densidade muito baixa, os gases nobres, por exemplo, e esfrio esses gases até quase o zero absoluto, e aí eles vão se agrupar num estado quântico altamente denso, e isso é chamado de luz líquida. É um estado que não é nem sólido, nem líquido, nem gasoso e nem plasma. É um outro estado da matéria. Por que eu mostrei isso? Não é para dificultar, não, a vida de vocês. É para que a gente entenda que a ciência está caminhando. Então, o que nós só tínhamos 3 estados que a ciência reconhecia, agora tem outros estados, e aí a gente vai vendo que aquilo que Kardec falou há 160 anos atrás, aquilo que André Luiz veio trazer há 50, pouquinho mais, 60, 70 anos atrás, vai se confirmando pelos estudos da ciência. Devagarzinho a gente vai entendendo
que existe mais coisas entre o céu e a terra do que imaginava a nossa vã filosofia. Então, aquilo que chamamos de matéria pode não ser necessariamente aquela ideia que a gente fazia antes, mas a ciência vai avançando e vai expandindo a nossa mente para que nós possamos entender como matéria outras coisas que antes não reconhecíamos como matéria. E aí, eu quero voltar, pedir permissão para voltar. Tem tudo a ver essa frase do Einstein, né? Aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Então, o que é o universo? Depende do que eu sei. Conforme eu vou avançando, esse universo vai crescendo, vai se mostrando para mim. Então, aquilo que os materialistas dizem que não reconhece Deus porque não existem provas materiais de Deus, é um absurdo, porque como é que eu vou ter provas materiais de Deus se nem a matéria mesmo eu conheço? Que dirá Deus que é imaterial, ou seja, Deus transcende a matéria, está além da matéria. Então, jamais, pelo olhar da matéria, eu vou conseguir chegar a Deus, eu consigo só algumas evidências usando a lógica, mas através dos experimentos nós não vamos chegar, não é verdade? Então, continuando isso, né? Continuando lá com o que nos diz Marlene Nobre. Nada nos foi revelado quanto à constituição do princípio espiritual, o espírito. Então, quando nós vamos na tríade aqui, olha, Deus, Espírito e Matéria, sobre a matéria, muita coisa nos foi revelada pelo mundo espiritual. A composição da matéria, a sutileza, como nós vamos ficando com essa matéria cada vez mais sutil, que ela fica imperceptível aos nossos sentidos. Então, sobre a matéria, existe até o que a física nos diz, a ciência nos diz e as revelações nos dizem. Agora, e o espírito é constituído pelo quê? E isso que a Marlene Nobre está nos dizendo é que nada nos foi dito sobre do que é constituído o espírito. Mas a codificação, ela vai nos dizer que é algo totalmente separado da matéria, que é outra coisa. Sabemos, porém, que ele conclui o primeiro estágio evolutivo. Então, após passar ao longo da escala filogenética, pelo crisol de bilhões de anos de experiências, animando desde seres unicelulares aos pluricelulares, até completar a construção do corpo humano dos envoltórios sutis. Então, esse princípio espiritual, ele nasceu o quê? Simples e ignorante. Então, ele foi animando ali, primeiramente, o elétron, depois o primeiro átomo, com a agregação, as primeiras células, as primeiras moléculas, e foi se constituindo em bilhões e bilhões de anos de experiências, até que ele pudesse animar os primeiros seres unicelulares e depois os pluricelulares e começar a esses elementos a constituir o próprio corpo humano, que são as nossas células, e os envoltórios sutis também. Então, aqui tem uma imagem, aqui é uma imagem exemplificando a evolução na matéria, mas eu acho que dá para a gente expandir. Então, é assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou átomo. Onde está escrito isso? Lá na questão 540 do Livro dos Espíritos. Então, quando nós entramos nessa polêmica sobre o princípio inteligente, sobre o espírito que anima o homem, poder ter passado também, porque a gente tem hoje a teoria de Darwin, que nos dá a evolução das espécies no corpo físico, mas e o espírito? O espírito também passou por uma trajetória evolutiva, desde o espírito que animava cada átomo, depois cada célula, cada molécula, até ir se constituindo, até chegar no homem, e do homem além, né? Porque o homem também está numa trajetória evolutiva. Então, é do átomo até o arcanjo, até o último grau da nossa trajetória evolutiva, não último no sentido de fim da experiência da evolução, mas no sentido até onde conhecemos. Até onde nos foi dado conhecer é a evolução do átomo até o arcanjo. Além, nós não sabemos. Então, essa revelação está lá
dada pelos Espíritos na questão 540 do Livro dos Espíritos. Já caminhando para o fechamento, né? Então, nesse livro, Entre a Terra e o Céu, ainda da série da Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, está dizendo que a gente não pode se esquecer que esse livro, esse não Entre a Terra e o Céu, mas esse livro, O Passe como Cura Magnética, né? Esse livro aqui, ó, ele busca abordar as curas espirituais. Então, já que é esse nosso objetivo das curas espirituais, contribuir, ser instrumento de cura, e em nome de Jesus, é importante que a gente não esqueça que o corpo físico não é apenas um vaso divino, ou seja, algo que vai só comportar esse espírito para o crescimento de nossas potencialidades. Não, ele não é só um recipiente que vai comportar o espírito, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no nosso corpo substancial. Esse corpo substancial aqui, André Luiz está querendo dizer o corpo astral, ou seja, os nossos corpos sutis. Então imagina nossas diversas vivências. Nós tivemos coisas, não sei vocês, eu tive, né? De qual nós queremos nos redimir. Nós tivemos erros, como todo espírito que nasce simples, ignorante. Em alguns momentos a gente erra para poder recomeçar. Fizemos coisas não tão boas, que não foram boas para nós. Então isso fica registrado no nosso corpo substancial, ou seja, nos nossos corpos sutis. E como é que eu faço para tirar essas manchas? Ele chama de resíduos de sombra. Então é como se eu fosse manchando, né, o meu corpo astral. Então como faço para limpar o corpo físico? Muitas vezes diz, né, o instrutor nesse livro Entre a Terra e o Céu, que o corpo físico é como se fosse um carvão, igual aqueles filtros de água, né? Então, assim, na hora que filtra, na hora que a gente desce no corpo, o corpo denso é como se ele pudesse sugar esses resíduos tóxicos para que os corpos mais sutis pudessem ser preservados. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Uma doença que se torna incurável, por exemplo, uma doença que faça a pessoa sofrer, doença do corpo físico. Então, uma doença pode ser um processo de cura da alma, de cura desse espírito, porque esse corpo ele está drenando aquelas energias densas que de outra forma não fossem drenadas pelo corpo, elas danificariam os corpos mais sutis, deformariam. Tudo bem? Continuando. Mas é preciso ter em mente que o espírito é que mantém a coesão e o equilíbrio de tudo com o comando mental e por intermédio das oscilações inestacáveis do pensamento. Ou seja, o pensamento jamais para, o tempo todo nós pensamos. Então, o nosso corpo mental, o tempo todo, ele está em funcionamento. E aí, esse corpo mental, ele vai dar comandos para manter a coesão desse corpo e o equilíbrio, ou o desequilíbrio, né? Então, assim, dependendo daquilo que pensamos, é como vai se manifestar na nossa saúde ou no nosso adoecimento. É como se não. André Luiz diz isso, que o corpo mental, a mente, ele é o gerente de uma empresa, como se o corpo fosse uma empresa. E quem são os funcionários? Os funcionários dessa empresa que agem sob o comando da mente. Cada célula do nosso corpo é um princípio espiritual que está sob o comando de um gerente. E os órgãos nossos seriam os departamentos dessa empresa. Então, deste modo, as células, elas sofrem um impacto constante das radiações mentais. Então, tudo que pensamos, para o bem ou para o mal, vai ter interferência nas nossas células. Então, o tempo todo, as células sofrem um impacto
dessas radiações mentais. Elas absorvem os princípios de ação e reação desse ou daquele teor. Assim, os processos de saúde e de enfermidade, de harmonia e desarmonia, são associados e desassociados. Então, se eu penso em harmonia, eu estou promovendo o quê? Associação. Os departamentos da minha empresa vão agir de maneira harmônica. Se existem pensamentos conflitantes de baixa energia, de pessimismo, talvez os departamentos não respondam. E aí cada célula querendo agir por si própria vai causar desarmonia no corpo como um todo. Se um órgão decide parar de funcionar, ele vai causar desarmonia, né? Igual numa empresa, se um dos departamentos resolve trava o sistema, ela trava o funcionamento da empresa como um todo. Então, todo departamento é importante para a empresa, porque se não fosse, ele não existiria, né? Então, para isso, para a empresa funcionar bem, todos os departamentos têm que funcionar bem. E para um departamento funcionar bem, todos os seus funcionários têm que trabalhar em harmonia. É assim o nosso corpo. Então, assim, os processos de saúde, de enfermidade, de harmonia e desarmonia são associados e desassociados, conforme a direção que lhe confere a vontade. Onde está o centro da vontade? No espírito, que o transmite para o corpo mental e daí para os outros corpos sutis até chegar no corpo físico. Então, vejamos a seguir os vários corpos da alma. Então, antes de eu falar nessa última frase, eu queria chamar a atenção para vocês, né, para esse momento que nós passamos. Nós estamos passando por uma pandemia, um vírus, e aí o que nós temos que fazer? Nós temos que manter o nosso sistema imunológico funcionando bem, porque se nós tivermos nosso sistema imunológico funcionando bem, nós vamos ser capazes de combater o vírus, não é isso? E não adoecermos. Então, quando é que acontece o processo de invasão e de multiplicação do vírus? Quando o sistema imunológico não consegue responder de maneira adequada para eliminar o vírus do organismo. Então, nesse momento, qual é a nossa melhor vacina? Pensar positivamente, porque o nosso pensamento vai fazer com que o nosso sistema imunológico fique harmônico. É um departamento dessa empresa que vai funcionar bem para que a gente possa, tendo contato com o agente externo, a gente ser capaz de dar uma resposta imunológica eficiente para eliminar aquele perigo para a nossa existência física, né? Então, Marlene vai dizer que vejamos a seguir os vários corpos da alma. Então, quando ela fala da alma, tá vendo que ela tá falando da alma, não do espírito. Então, isso tem que estar muito claro para nós. Lá no Livro dos Espíritos, isso é dito que quando se fala em alma, está querendo se dizer sobre o espírito encarnado. Então, no espírito encarnado, eu vou ter o espírito, mas os vários corpos como envoltórios até chegar no corpo físico. Então, em relação ao corpo mental, particularmente, então, para definir de alguma sorte esse corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. Então, o corpo espiritual, o corpo astral, aquilo que vemos, né? Quando do processo de desencarne, os dois primeiros corpos ficam e sobra o quê? Aquilo que a gente chama de perispírito, mas que agora a gente sabe que não é, que é o corpo astral. Então, ele não é um reflexo do corpo físico, olha só que interessante, porque na realidade é o corpo físico que reflete o perispírito, por isso que reflete o corpo astral, por isso que a gente diz que o perispírito, ou seja, o corpo astral, ele é um molde do corpo físico. Muitas vezes uma anomalia, uma doença, um defeito, uma má formação, ela tem origem na deformação que existe no corpo astral, e que foi propiciada por algum evento, por algum fenômeno, uma culpa, um arrependimento, algo, enfim, que aconteceu de desarmônico e que o mental acaba mandando a informação para o astral fica deformado e a deformação no astral vai fazer com que isso se reflita no corpo físico. Então,
é errado a gente dizer que o corpo astral é uma cópia do físico. É o contrário, é o físico que reflete o corpo astral. E o corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que eu acabei de falar, que lhe preside a formação. Então, o corpo astral, ele responde à harmonia ou desarmonia do mental. E aí vai refletir no físico. Então, aqui tem, para a gente fechar a nossa conversa, aqui tem uma imagem que nos ajuda, né, a pensar um pouco sobre isso. Então, eu tenho aqui o espírito sem forma, eu vou ter também o corpo mental sem uma forma definida, uma forma mais ovalada. Então, aqui eu estou no nível mental. O nível mental tem uma trajetória, a gente chama de trajetória descendente, causação descendente. Então, a partir do mental, em causação descendente até chegar no corpo físico. Então, eu começo aqui no nível mental, ou seja, o corpo mental, através dos pensamentos, elaboram algumas coisas em relação à vontade, que é do espírito, passa para o nível energético, aí o perispírito, na verdade, aqui o corpo astral, e o corpo vital, que é nosso corpo energético. Então, ele vai ter um nível energético traduzindo no nível funcional. Então, são as energias do duplo etérico que vão trabalhar nesse nível funcional inflamatório, que é responsável pelas inflamações. Por fim, chegando no nível orgânico, que são as doenças ou a saúde. Então, o nível mental impactando o corpo físico, no que a gente chama, nesses estudos mente-corpo, de causação descendente. Bem, era isso que tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso estudo e até sábado. Grande beijo!